Olá, gente. Bem-vindos à segunda aula do workshop. Hoje essa semana a gente vai trabalhar poses, mas agora numa mesma animação. Na semana passada a gente fez poses aleatórias para treinar o nosso olhar e também conhecer o Maya, tá? Aprender como é que dá a chave de animação, entender como é que ele fica salvo dentro do Maya. Então, eu vou começar vou fazer a primeira parte mostrando o planejamento. Então, quando a gente pega uma cena para animar, a gente tem que primeiro pensar como é que a gente vai executar aquela cena, né? Como é que o personagem vai se movimentar, como é que ele vai sair de um lugar e chegar a outro. Então, aqui a gente vai tentar mostrar um jeito de trabalhar. Existem vários jeitos de trabalhar, de você fazer um planejamento. Você pode usar referências, se gravar, né? Você pode se gravar fazendo ação. Você pode pegar uma referência de um desenho animado. E existem várias outras maneiras de trabalhar, né? Nesse caso, para essa aula, eu vou fazer um planejamento usando desenhos. Tá? Então, vou fazer um pequeno planejamento usando animação 2D. E aí tudo que vocês viram na semana passada, de posar, de conhecer o Maya, de saber como é que dá chave de animação, de entender uma referência, uma pose, tudo a gente vai usar nessa semana, tá? Mas já dentro de uma animação, como se fosse simulando uma prática de animação, tá? Então, assim, já pontuando, eu vou fazer uma prática de um pulo do personagem, então o personagem vai pular de um ponto a outro, e a gente vai fazer esse planejamento, e logo em seguida a gente vai fazer isso dentro do Maya. Mas isso não quer dizer que você não pode escolher a sua referência, uma ação simples, tá? Se você não quiser usar a cena que eu vou fazer, pode escolher outra referência, alguma outra coisa, mas que seja simples, que seja alguma coisa fácil de fazer. Eu dou até sugestões, por exemplo, ele pode dar algum passo numa direção, ele pode sair de um lugar e ir para o outro. Ele pode, por exemplo, estar correndo, ele pode, por exemplo, estar dando 2 passos para trás, aí depende de você. Para essa aula eu vou usar um pulo, simples pulo, que ele vai se deslocar de um lugar para o outro, que a gente já vai treinando vários conceitos de animação, como eu disse antes, não para deixar vocês já sabendo tudo de animação, mas já começar a despertar em vocês esse tipo de prática, tá bom? Então a gente vai aqui pro Pencil 2D, que é o programa que eu estou usando, é um programa livre, gratuito, né? Que eu usei ele para fazer as poses da semana passada e agora eu vou usar ele para fazer as poses do meu planejamento. Então aqui a gente começa a fazer um planejamento. Eu vou usar esse programa, que é o Pencil 2D, né? Vou criar uma camada aqui embaixo de bitmap layer. Vou chamar ele de background. Isso daqui não precisa aprender o programa, tá? Isso daqui é só uma ferramenta que eu uso para me planejar. Então, eu criei uma camada, fiz aqui um chãozinho aqui só para me ter ideia, né, de onde meu personagem vai, de onde ele pula, para onde ele vai. E aqui na outra camada que eu vou criar, uma nova camada, eu vou colocar aqui personagem, por exemplo. Eu já tenho aqui minha camada de baixo, que é o background. Nela vai estar sempre o background que eu desenhei. E eu vou desenhar o personagem aqui em cima, uma camada acima. Só para mim ter uma noção de chão ali. Então, nesse primeiro frame aqui, eu vou começar a pensar no meu personagem. Então, eu vou começar a desenhar o meu personagem aqui. Uma pose simples. Né? Tenho aqui meu personagem olhando para frente. Eu deixo as marcações aqui da geometria para poder, na hora da animação do Maya, eu entender um pouco e vocês entenderem um pouco direção, né? Direcionalidade do facial. Ele está olhando para lá nessa direção e existe um eixo facial aqui cortando. Então aqui eu fiz uma primeira pose, eu vou para o frame da frente, crio uma mais aqui usando esse mais. Né? E automaticamente o meu Pencil 2D já diz que na minha camada anterior eu deixei um desenho. Às vezes ele não vem ligado, é só ligar e desligar esse cara bem aqui. Ó. Eu vou ligar só as camadas de trás, então é bem aqui, ó, Previous Frames, Previous, né? E aí eu ligo ali, eu posso dizer quantas camadas eu quero ver para trás. Por enquanto eu só quero ver essa,
2 está ok para mim. Vou planejar agora o meu pulo. Então ele está parado aqui. Já vou começar a falar de animação para você. Quando a gente muda de uma posição para outra, a gente precisa construir essa mudança. Então o personagem não vai direto para frente. O quadril dele não vai para frente, o peitoral não vai para frente direto. Primeiro ele precisa ganhar uma energia que a gente chama de antecipação, tá? Antecipação. Então ele está se antecipando ao movimento que ele vai fazer, tá? Então a gente vai praticar essa antecipação aqui, posando ele numa situação que ele já esteja se preparando para um salto. Então vamos dizer que o quadril dele se abaixou um pouco, ele veio nessa direção para trás e também veio nessa direção para baixo. Então a gente puxa ele para trás, por consequência o pé vai ficar no lugar, porque ele está mantendo ainda o pé no lugar para poder ganhar esse impulso. E aí, por consequência, a perna vai começar a fazer essa curva aqui, vai começar a dobrar. A gente pode planejar, claro, da perna dobrando para o outro lado. Isso depende muito da gente que está animando, da gente entender como é que a gente vai fazer essa ação. Eu vou manter a perna, nesse caso, um pouco para frente aqui, só tendo uma indicação de direção. E já vou indicando a minha segunda perna como se ela já fosse apontando. Ó, o pé saiu ali do lugar. Então, se eu volto no primeiro frame e fico andando para frente e para trás, aqui eu já consigo ver a movimentação. Eu posso desligar, inclusive, aqui a mesa de trás, o frame de trás, para ficar brincando aqui e vendo o que está acontecendo e o que vai acontecer, tá? Então, assim, também falando um pouco de pose numa animação, quando a gente vai posar um personagem para alguma ação, a pose mais difícil e mais demorada para se fazer é a primeira. Porque a primeira é a partir dessa primeira que vai guiar todas as outras. Então, se nesse caso a gente está planejando um pulo, a gente tem que posar o personagem legal, como se ele estivesse aqui nessa pose, e a partir dessa pose a gente vai construir o pulo. Tá? Então, voltando aqui para o segundo frame, eu já construí o quadril, né? Ele já chegou nessa posição, e ele vai a coluna provavelmente dobraria. Na minha situação, ela funciona assim. Né? Existe todo o estudo de mecânica do corpo para poder entender esses tipos de mecanismo. Nesse curso não dá para se ater a isso, dá para se ater a essas informações de que a gente está construindo o movimento. Então eu dobrei aqui a coluna um pouco, vou fazer aqui a cabeça dele, né? Então agora eu tenho aqui o meu personagem que está se abaixando, a coluna se abaixa, a cabeça se abaixa, e agora ele está se preparando para um pulo. Então eu estou antecipando aqui esse salto. A próxima pose, eu avanço aqui para o frame 3 e crio mais uma pose. E aí, gente, com essa segunda pose criada, a gente vai para uma terceira pose e tenta entender a trajetória do movimento. Então o quadril está naquela posição, ele volta e depois vai para frente. Né? Então ele vai fazer um arco de animação. Então é legal também saber esse termo aqui, arco. Porque se você seguir os arcos, você vai estar animando melhor. Tá bom? E é um princípio de animação isso também. Então a gente tem a primeira pose. A gente tem um quadril aqui. Ela volta. Ela constrói uma linha aqui, que ela veio dessa posição e veio para essa. E agora eu quero que ela vá para lá. Então, nessa pose, ela pode estar mais abaixadinha. Olha como está seguindo um arco aqui. Ela pode estar mais abaixadinha depois que ela pula. Então, vamos construir isso na terceira pose. Na terceira pose, o quadril pode estar mais embaixo. A coluna pode estar apontando ligeiramente para trás. Essa perna ainda está grudadinha ali porque ela está empurrando. E essa outra já começa a querer subir. Ó. A querer subir para poder seguir aquela ação ali. Ó. Então ele vem, se abaixa e começa a se empurrar para outra pose. Então a gente vai para outro frame agora. Constrói ele aqui na frente. Lembra? Eu vou até colocar 3 aqui, ó, para a gente ver 3 frames para trás.
Então a gente tem esse quadril que vem para cá e que depois vem para cá e que depois vem para cá. Então a gente está construindo um arco de animação, tá? Só para a gente manter a cabecinha no lugar e entender que a animação tem esse conceito de arco de animação. Então, ó, eu fiz aqui meu planejamento que o pé ainda está me empurrando, só que agora a minha perna já está lá na frente. E aí eu já começo a entender para onde meu personagem está indo. Aí minha coluna pode estar aqui desse jeito e minha cabeça aqui. Mantenho os eixos para poder entender o que está acontecendo com a cabeça, né? Então, ó, pulei e aí no quinto frame eu já começo a mostrar onde ele vai parar, ó, por exemplo. Ele pode parar aqui, ó. E aí ele para aqui, então quer dizer que o meu quadril já pode estar começando a cair aqui, ó. Quando ele cai aqui, o meu joelho já pode estar nessa pose aqui. Então, ó, eu estou fazendo ele dar um pequeno pulo ali. Quando ele para ali, essa coluna já começa a ir para frente. Já começa a ir para frente. E aí eu vou tentar fazer a última pose, ou a penúltima, não sei ainda. Como eu estou planejando a cena, né, eu vou descobrindo essas coisas. O meu pé já está naquela posição. O meu joelho está flexionado, o meu quadril está aqui nessa posição, pode ser. O meu joelho ainda está dobrado, mas ele já está chegando, o pé já está chegando no lugar aqui onde ele vai ficar. Essa minha coluna agora veio para frente, ó. E aí eu vou pensando em partes, olha isso. A animação tem disso. Você tem que ir pensando o que está acontecendo com cada parte do personagem. Então, ó, agora a coluna veio para frente, a cabeça dá uma baixada por causa do impulso, né? Você está chegando e o pé está freando, então a coluna e a cabeça vão para frente. E aí a gente pode chegar na última pose, a sétima, que é onde ele já pode estar aqui, de novo, em pé, perna esticada, pé no chão, o outro pé já pousou também, então ele já poderia estar nessa parte aqui. E ele numa pose similar, não igual, mas similar àquela inicial, onde ele conseguiu dar o pulo e está feliz da vida aqui que ele deu o pulo. Então, se eu desligar aqui a minha mesa de luz, eu tenho essa ação todinha criada. Ele saiu de um lugar, pulou e chegou aqui. Eu vou fazer uma ressalva bem aqui nesse frame, que eu estiquei muito as pernas e deformou um pouco o personagem. Esse tipo de habilidade, né, para animação 2D, mas para planejamento funciona. A gente não precisa desenhar tão bem para planejar, tá? Então, porque lá no 3D o personagem não vai esticar. Então, isso daqui é um planejamento. Então, eu planejei aqui o pulo, tá? Então, eu vou arrumar essa imagem e vou deixar todo mundo no mesma imagem, em todas as poses, para a gente poder ter a referência, tá? Então aí, gente, essas são as 7 poses, né, que eu preparei para vocês. Então essas 7 poses são de um salto, são de um pulo. E aí a gente vai agora para o Maya para fazer esse pulo dentro do Maya seguindo o nosso planejamento. Lembrando que vocês podem seguir um planejamento de vocês com outra ação. Na aula eu estou usando esse para a gente poder seguir os passos certinho. Beleza? No Maya agora. Então, gente, estou aqui no Maya, eu estou com um arquivo novo do Maya e eu já deixei aqui o PureRef, que é o programa que eu usei na aula passada, eu vou usar de novo. Vou colocar a imagem que eu criei aqui e vou referenciar o arquivo aqui. Daí, gente, eu vou referenciar para vocês verem de novo o arquivo do Buddy, certo? Cliquei com o botão direito ali no Outliner, vou atrás do meu Buddy, né? Desktop, CG Space, aí vou atrás do meu arquivo, né? Rig Published, que foi o que eu mandei, e você referencia esse cara aqui. Pronto, referência. Esse cara vai aparecer dentro do Maya para você. Daí você tem agora o rig do Buddy aqui dentro.
E eu vou trazer a imagem ali para o PureRef também. Só pegar a imagem e puxar para cima do PureRef e é isso. Pronto, gente. Então eu só fiz arrastar a imagem aqui para dentro. Eu dou um scroll aqui com o mouse só para poder posicionar. E eu vou começar a trabalhar com ela. Para esse exercício, lembrando que o PureRef com o botão direito, Mode, Always on Top, ele fica sempre na frente, tá? Então vocês podem fazer isso também. Agora eu vou ensinar aqui a criar uma câmera e deixar ela travadinha, sempre naquele ângulo, tá? Então eu vou criar uma câmera aqui. Meu Maya está meio lento, mas eu vou criar uma câmera. Ela vai surgir aqui no meio, ó. E ela está selecionada. Então eu vou aqui em Panels, olhar através dela. Pronto. Eu vou posicionar agora, vou manipular o Maya como eu já manipulo, né? Usando o Alt, usando o mouse, como eu ensinei na primeira aula. Vou mexer aqui no meu PureRef só para achar uma angulação legal. Essa é minha câmera 1. Eu posso renomear ela também. Eu posso chamar ela a câmera principal, por exemplo. Câmera principal. Ó. Então eu sempre vou ter referência do personagem do mesmo ângulo. Ó, às vezes isso daqui pode acontecer com vocês. Ó. Eu estou querendo girar e está girando estranho. Escolham um controle do personagem, apertem F, que daí a rotação passa a ser do controle que você selecionou. Tá? Então isso é uma dica maneira. Vou abrir duas janelas aqui, ó. Uma para mim ver a câmera e outra para mim animar. Então nessa daqui eu vou escolher Panels e escolher câmera principal. Tá ali ela. Eu ainda consigo mexer a minha visão. E aqui eu vou animar. Tá? Eu vou posar meu personagem segundo as minhas poses aqui. Agora eu vou selecionar minha câmera principal e vou travar todas as minhas mobilidades. Então, se eu acho que essa visão tá legal, vou apertar no controle e apertar F de novo para melhorar. E aí eu vou escolher mais ou menos esse ângulo aqui, bem lateral, ó. Bem lateral mesmo, que daí eu consigo trabalhar um pouco essas posições e vocês vão ver como é que eu vou construir. Então achei essa visão lateral, não quero mais perder essa referência. Vou selecionar minha câmera e vou travar todos os meus parâmetros. Então eu vou freeze não, lock selected. Selecionei a câmera, vou selecionar todos, botão direito, lock selected. Tudo travado, não consigo mexer mais. E agora eu vou aqui em show e vou desligar tudo, vou clicar em não para tudo, none, não estou vendo nada. E eu vou só show no meu polígono. Então agora eu só vejo o meu personagem. Eu posso até melhorar também ligando esse carinha bem aqui, que chama de anti-aliasing ele. É uma linha com essa parada serrilhada do lado. Então se vocês perceberem bem aqui na visão, ele para de ser serrilhado. Quando eu clico, agora ele melhora a visualização. Então, uma dica maneira também. Tá? Não preciso do outliner mais. Vou minimizar ele. E agora eu tenho a minha perspectiva aqui que consigo trabalhar tranquilo com ela. Tá? Então, mesmo esquema. Vou desligar todos os meus outros caras aqui. Vou trabalhar só com as curvas. Vou selecionar as curvas e apertar S. Quando eu aperto S, eu crio o meu primeiro quadro-chave aqui. Vou configurar para alto aqui, ó. Para todos os frames para frente já vir automático quando eu mexer os controles. E aí eu começo a trabalhar minhas poses. Tá? Então vamos lá. Vou selecionar meus controles, tenho quadro-chave, massa. Agora eu já tento chegar na minha pose usando a minha referência. Então o primeiro cara que eu vou mexer, quadril. Seleciono o quadril, W. Vou mover ele para onde? Não sei. Para trás. Acho que aqui já é um bom começo. Eu vou girar o meu quadril para a câmera. Percebe que a minha referência está apontando ali naquela direção. Então eu vou seguir minha referência. Como se ele estivesse olhando para cá. Se você aperta o W, você consegue ver a direção que está olhando. Isso ajuda. E o gizmo de rotação também ajuda. Esse carinha que a gente consegue girar ali, a gente chama de gizmo. Então a gente pode usar ele para posicionar. Clicou nele,
rotaciona, W, move. Mesma coisa da aula passada. Vou selecionar o pé agora. Vou usar esse plano verde que une o amarelo com o vermelho, com o azul, o vermelho com o azul. Então, vou pegar o plano aqui e vou puxar o meu pé para trás. Ó. Tá vendo? E eu vou girar ele como a minha referência está ali. Ó. Legal. E eu acho que eu vou abaixar ele aqui. Ó. Tem uma coisa que aconteceu, que ele não girou direitinho, né? Ele girou para cima. Então, eu vou aqui dentro desse meu move e vou setar para Word. Porque agora a minha seta está obedecendo o mundo ali. Vou apertar a rotação. Também, se eu rotacionar aqui, pode dar um probleminha. E eu posso clicar 2 vezes e também dizer que a rotação é o Word. E aí a rotação vai ser mais fácil de trabalhar agora. Vai ser considerando o mundo. Você pode fazer isso, já é um pouco avançado a nível de Maya, ou pode seguir usando o Object mesmo. Contanto que você tente chegar naquela pose ali, tá vendo? Então, ó, eu estou usando o objeto mesmo. Agora eu vou abaixar o meu pé, ó, vou dar um zoom mais perto. Vou abaixar o meu pé para ele encostar, ó, só que o pé não está vindo, certo? Quem que tem que vir então? Quadril. Você vem no quadril, puxa ele para baixo. Agora o pé está no chão, tá vendo? E aí você trabalha a rotação aqui de novo, para o pé ficar bem legal no chão. É um exercício de observação, tá? Então, a animação tem muito disso mesmo. Você planejou, agora você vai tentar chegar no que você planejou. Tá? Então agora a gente chega ali, ó. Mais ou menos agora eu já tenho o que eu tenho na primeira pose ali. Só que eu vou melhorar, né? Essa rotação tá Word, eu não gosto. Eu vou deixar em objeto mesmo. Pronto, só dei 2 cliques aqui e vou trabalhar ela em objeto. E a cabeça mexe para trás ali, tá vendo? Como a referência tá ali. Só que ela tá olhando mais para baixo. Então eu vou selecionar o da cabeça ali e puxar para baixo. Quem foi para trás foi o pescoço. Tá? Então eu fiz aqui a primeira pose, mais ou menos. Tem que olhar ao redor. Lembra que eu falei? Tem que olhar ao redor para ver se está funcionando. Vou posicionar esse pé melhor aqui. Ó. Quando eu posiciono, eu já posso melhorar o quadril também. E aí olhando para cá para poder ter essa referência. Tá bom? Eu deixo até um pouco mais relaxado aqui para poder mostrar um pouquinho, uma coisa mais interessante ali também. Fiz isso, tenho a primeira pose. Seleciono todas as curvas, aperto S. Vou para frente. Frame 5 pode ser. Vou construir de acordo com o que eu fiz no meu planejamento. Então eu posso até usar essa minha visão aqui. Ó. Eu pego aqui o meu controle do quadril e vou andar ele para trás, como a gente viu no planejamento. E aí a gente constrói essa rotação da coluna para frente, como está na referência. Tá? Então, ó. E agora, se a gente vier daqui para cá, a gente já consegue ver a animação, tá vendo? Então, a pose mais difícil de fazer foi a primeira, como eu falei antes. Então, aqui eu posei, né? O pé está no lugar, o pé de trás está no lugar, mas o pé da frente tá subindo já. Ah, um detalhe, o joelho do pé de trás não está olhando para frente como eu planejei. Então, eu vou aqui no twist e vou girar esse cara e vou apontar para frente. Selecionou ele, botão do meio do mouse, andou para frente, tá? E aí o outro pé, ele começa a subir. Olha lá como a gente planejou. Então eu vou subir esse cara e vou deixar ele mais ou menos na posição que eu previ ali. Posso descer um quadril um pouco mais também, para tentar entender esse cara. Olha ao redor, olha como o joelho está olhando para cá, para esse canto. Conserto. Seleciona o pé ali, twist e faz ele apontar para a direção que ele vai pular. Olha, já é pensando como funciona o corpo humano. Tá? Então, ó, eu tenho ele aqui já se preparando para um pulo, o pé no lugar e o joelho se levantando ali e apontando naquela direção. Poucas mudanças, já consegui chegar numa pose que já atende o nosso curso. Vou selecionar os controles de novo, apertar S e eu tenho uma chave de animação
para todos os controles no frame 5. Então, frame 1 eu tenho a primeira pose, no frame 5 eu tenho a segunda pose. Agora eu venho aqui para o frame 10, eu vou selecionar os controles, apertar S, que daí eu já garanto que tem uma pose ali, né? E aí eu começo a trabalhar aquela pose. O que acontece na outra pose? A gente planejou. Então ele está aqui, ele desce aqui o quadril, e aqui ele continua descendo, só que ele vai um pouco para frente. O que acontece com o pé da frente? O pé da frente vai mais para frente e já começa a rodar aqui para frente um pouquinho. Eu olho aqui lateralmente, esse joelho está errado, então eu conserto ele e coloco ele no lugar. A coluna, o que acontece? O quadril provavelmente ele vai estar olhando para onde ele vai pular, ó. E a coluna começa a ficar para trás. Olha só. Se a gente já olhar agora, a gente já está vendo o movimento tentando acontecer. Mas falta essa posição para essa, não está muito legal. Então eu vou construir um pouco mais isso, melhorar. O pé aqui que está no chão está até legal, só que o quadril em relação ao pé não está igual a essa referência. O quadril está bem mais na frente que o pé. Então a gente coloca o quadril para frente. Agora eu consigo uma angulação um pouco melhor em relação ao pé de trás. Giro meu quadril para poder ver o peitoral ali, como eu estou vendo na referência. E o meu pé da frente, consequentemente, tem que ir um pouco mais para frente. Tá? Então a gente vai entendendo que um controle vai alterando o outro, de acordo com a animação que a gente vai fazendo. E se a gente olhar desse eixo, uma pessoa nunca ia pular desse jeito. Então, desse eixo aqui, a gente pode colocar, inclusive, esse personagem um pouco mais para cima desse pé que está ganhando impulso. Tá? Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Posicionar bem assim de frente e colocar o pé mais em cima do pé que ele está ganhando impulso. Percebe que na visão que a gente está olhando a câmera não muda tanto, mas passa a mecanicamente funcionar melhor. Tá bom? Então a gente só reconstrói essa pose que a gente já tinha construído, de acordo com essa visão aqui, para a gente blocar melhor a ação. Tá? Então, ó, aqui ele desceu, e agora ele vai pular. Ele continua descendo, legal, foi o que a gente planejou. Só que ele, aqui, ó, eu não coloquei ele ainda para cima desse pé, então eu coloco ele para cima desse pé. Ele vem para cá e aqui ele começa a pular. Só que esse pé está estranho, então vamos consertar o pé. Veio para cá o pé, vamos colocar o pé no lugar nesse frame aqui. Então, ó, cada parte do personagem vai seguindo um caminho de acordo com as poses, tá? Então aqui a gente chegou na terceira pose, mais ou menos, né? Vou selecionar os 3 controles, apertar S, já tenho a minha pose cravada ali. Vou para o 15 agora. Vou apertar um S aqui também, criar outra pose ali, que vai continuar a minha animação. Então agora eu vou selecionar, olha só o que eu vou fazer. Vou selecionar o pé e vou selecionar o quadril, e vou com o botão do meio do mouse, nessa visão, puxar os dois, ó, nessa direção. Cliquei no W e depois puxei os dois para essa direção aqui. Olha só que legal. Então se eu voltar aqui nesses frames, ó, ele já está querendo sair do lugar ali. Ó, tá? Então a gente vai construindo ele saindo do lugar. A perna está esticada. Então vamos esticar essa perna. Como? Esticando o quadril aqui. Levando o quadril. A gente pode até tentar fazer já o pé ficar um pouco para trás aqui. E já sofre uma ação. Legal. Vamos posicionar esse pé um pouco mais para frente para seguir a referência ali. Vou rotacionar ele assim, porque a referência está assim. Vou olhar de lado para ver o que está acontecendo. É importante ver se mecanicamente está fazendo sentido. Rotaciono um pouco o pé aqui e mexo no twist aqui também. Ó. E lembra que eu falei que a coluna ia ficar para trás? Ó, tudo no planejamento. Então, ó, vou voltar aqui, a coluna para trás. Vou colocar esse cara para cá. Vou mexer no pescoço para trás também. E aí, ó, tudo vai fazendo um sentido legal, olha só. Tá? É isso aqui que eu quero que vocês pratiquem nessa semana. Façam várias vezes. Tá? Que daí fica bem legal essa prática. Vou apertar agora S para tudo no 15. Eu já achei mais ou menos essa pose. Vou no 20. Vou apertar S de novo. E vou fazer ele chegar na posição 5 aqui da referência.
Então aqui ele vai chegar aqui nessa pose, o pé não esticou, mas como ele não esticou, eu vou levar o meu quadril para lá. Tá vendo? Então ele chega até quando o pé encosta e fica reto. Então pronto, aqui já é um momento que ele pisa. Tá? E aí quando ele pisa, o pé de trás ele vem para frente. E ele rotaciona, olha só o que ele faz. Então olha a ação sendo construída. Bem aqui nesse momento, ele já começa a rotacionar o quadril para frente. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Selecionar o peitoral também. Vou fazer ele frear um pouco. Aqui um pouco mais e aqui um pouco para frente. Acho que assim já chega perto da referência. Agora eu vou, já achei a pose, mais ou menos. Alt S, né? E vou para o próximo frame, 25. Vou apertar o S aqui de novo. E aí a gente vai construir outra pose. O pé já chegou. Então aqui ele rotaciona para frente. Eu vou chegar um pouco perto aqui para colocar ele em cima do chão. Ó. Beleza, né? Cuidar com ele aqui para ele ficar bem legal aqui no chão. Trabalho de cuidado aqui. O quadril, ele vai agora ir para cima da perna, tá vendo? Vai fazer isso daqui. Isso aqui também, vou rotacionar, que meu quadril agora está indo para frente. Olha aqui como está a minha referência. A minha coluna está indo para frente, porque ele está parando, então a cabeça vai parar um pouquinho na frente. E a gente vai trazer o pé de trás agora. Então, aqui nessa visão é mais fácil de trazer. Traz o pé de trás, deixa o pé um pouco para trás. Ó. O joelho não está querendo obedecer, usa o twist, posiciona igual a referência ali. E aí ele pulou desse lugar para ali, chegou. E agora a gente vai chegar na última pose, que é justamente selecionar tudo, depois apertar S no frame para frente. E agora a gente vai construir com o quadril, primeiro, ó, o pé ficou no lugar ali, ó, tá vendo? A gente constrói o quadril leva muita coisa, o quadril tem muita informação de animação ali. Ó, o quadril, se você tiver um cuidado com ele, o resto da animação já vai ficando legal. E aí você posiciona aqui, ele está bem esbelto aqui, né? Feliz por ter feito o pulo. E aí agora você posiciona esse cara aqui, o Buddy, em cima do mundo, né? Igual o mesmo cuidado que a gente teve com aquele outro cara, a gente vai ter aqui também. Então olha só. Vou consertar essa esticada de pé, então eu vou consertar o quadril, ó. Tá vendo? O quadril conserta muita coisa, se eu colocar ele pra cá. Vou deixar ele assim e vou consertar a rotação do joelho. Bora ver o que acontece. No twist. Ó. Aqui e aqui também. Aqui não aparece muito, eu tenho que descer com o quadril para ele aparecer, para onde está apontando. Pronto, maneiro. E olha ao redor, lembra, gente? A animação mexe com escultura também, com pose, com silhueta. Então a animação acaba juntando muitas áreas e você tem que olhar o seu modelo, você tem que ter uma exigência artística para poder ir se cobrando mesmo. E você vai respondendo perguntas, entendeu? Será que o quadril funciona desse jeito? Será que a coluna funciona desse jeito? Então esse que é o exercício que a gente tem que praticar essa semana, porque agora a gente fez 7 poses para uma só ação. Então agora a gente tem 7 poses que fazem o personagem dar um pulo. Tá vendo? Então agora, gente, eu vou deixar a referência aqui de lado um pouco, que a gente vai para uma parte da aula que já vai gerar um vídeo dessa animação. Então eu estou aqui com o meu Maya setado em 24 fps, provavelmente vocês também. Vou selecionar minhas curvas e vou ver todas as animações que tem aqui. Ó. Tem animação aqui no 1, aqui no 5, aqui no 10, aqui no 15, no 20, no 25 e no 30. Como ele está em 24 fps, ele é 24 frames por segundo. Então eu vou deixar toda essa minha animação dentro de 1 segundo, porque eu acho que 1 segundo é legal de dar um salto, ou 2 segundos.
Tá, eu vou decidir aqui por 2 segundos. A gente coloca toda essa animação dentro de 48. Então, o dobro de 24 é 48. Então, eu vou espalhar esse cara aqui dentro de 48 segundos. Aqui no Maya, a gente tem esse range bem aqui embaixo, que a gente pode colocar o último frame que a gente quer nesse espaço bem aqui. Ó. Então, eu vou digitar 48 bem aqui, ó. Que daí aqui embaixo só fica os 48 frames que eu quero trabalhar. Então, agora eu vou selecionar meus controles e vou espalhar. Eu quero que esse meu salto fique mais ou menos em 2 segundos. Então, como é que eu estou fazendo isso? Você está com os controles selecionados, Shift, clica no frame que você quer mover, botão do meio do mouse e move. Shift, clique, botão do meio do mouse, move. Shift, clique, move, botão do meio do mouse, Shift, clique, botão do meio do mouse e move, e assim você vai fazendo para todas. E aí, o último frame fica com esse espaço aqui, que é justamente para a gente poder ver melhor. Tá? Então, ó, agora se eu apertar play bem aqui, ó, a gente consegue ver uma animação adequada, com todas as poses que a gente planejou lá atrás, né, com aquela imagem. Então, nesse momento da aula, eu estou falando um pouco de timing, estou falando um pouco de decidir o tempo da atuação. Então, eu decidi que a minha ação vai ter 2 segundos e que eu tenho esses keyframes aqui que vão rodar em 48 frames, ou seja, 12 segundos. E aí, para finalizar, eu vou construir um vídeo, né, desse meu pulo. Eu vou aqui em um window, nesse espaço que tem todos a pipeline de trabalho de 3D, vou escolher Animation, vou escolher Playback, e esse Play Blast é o famoso videozinho que a gente manda para o diretor aprovar. Tá? Então eu vou apertar nesse quadradinho que está aqui no Play Blast e vai me aparecer o menu. Tá? Esse cara bem aqui. Uma coisa para vocês fazerem antes de fazer o Play Blast. Vocês têm que instalar o QuickTime. Tá? Vocês têm que baixar o QuickTime no computador de vocês e instalar o QuickTime. Que é um programa de visualização de vídeo que está aí na web, é fácil de achar. Tá? E aí vocês baixam o QuickTime, instalem no seu computador. Vocês têm que salvar o arquivo de animação de vocês de Maya e depois abrir ele de novo, porque se você não tem o QuickTime instalado, ele não vai aparecer aqui nessa opção. O que vai aparecer nessa opção é AVI e imagem. Então, vocês salvem, inclusive eu não salvei, eu vou salvar agora o meu arquivo. Deixa eu salvar o meu arquivo aqui. Volto aqui, vou salvar. Muito bem, aqui semana 2, Jump. Tá? Jump 001. Salvei o arquivo. E aí, se vocês não instalarem o QuickTime, vocês instalam e depois fechem e abram de novo, para poder aparecer essa opção aqui de QuickTime. Por que QuickTime? Para poder ficar leve o vídeo de vocês. Tá? Só por isso. E aí escolho QuickTime, o encoding H264, só porque fica leve. Qualidade pode ficar em 100 e a escala pode ficar em 1. Esse tamanho do display você pode colocar diretamente da janela, que vai exportar essa janelinha que eu consigo ver aqui. Espera que eu puxei o menuzinho. Essa janelinha que eu estou vendo é justamente essa janela que eu vou renderizar. Renderizar não, exportar um vídeo. Mas se eu não quiser desse jeito, eu posso ir aqui no Render Settings, que é esse cara bem aqui. Vou clicar nele, vai aparecer um menu. E eu posso configurar o tamanho de vídeo que eu quero. Então eu posso colocar aqui 960 por 960. Eu posso colocar aqui 1080 por 1080, que já fica melhor. Vou manter 1080 por 1080. Vou fechar esse cara. E ele vai agora... eu não quero mais que seja da janela. Eu quero que seja do Render Settings, que foi justamente o que eu editei agora. E aí você pode fazer dos dois jeitos. Do Windows ou do Render Settings. Tá tudo bem. Escolha uma pasta para onde vocês vão mandar. Nesse browser aqui embaixo. E aí eu vou escolher essa pasta aqui.
Não. É aqui no CG Space, aqui semana 2. Então eu vou chamar esse cara de Jump. Ok. Dei um nome para ele, a pasta fica aqui. Eu quero que fique salvo, ó. Tá vendo? Eu tenho que selecionar esse cara. Vai salvar o arquivo. Uma vez que você fez esses passos, você pode clicar nesse cara aqui, Play Blast. E aí a tua janela ativa, ela vai rodar para gerar um vídeo. Então, ó, vocês podem ver que rodou ali para poder gerar um vídeo e vai abrir o QuickTime. Ele já vai me abrir esse vídeo também. Então você pode ver bem aqui aparecer o ícone do QuickTime. Ele está nesse outro monitor que eu vou puxar. Ó. E daí você tem um vídeo da sua animação. Tá vendo? E aí, como melhoraria esse cara? Ah, mexendo na câmera. Tá? Agora, como a gente já animou, a gente pode mexer na câmera. Eu sugiro vocês não mexerem na câmera. Como a gente pode fazer de um jeito para aula que funcione. Então, para aula, você pode selecionar esse controle master aqui e apagar toda a animação dele. Então, seleciona esse controle master, vem aqui nos parâmetros, botão direito, Break Connections. Ó, agora não tem animação mais nele, tá vendo? Então você seleciona ele de novo, clica fora, seleciona ele de novo, aperta W. E aí você puxa para trás tudo, ó, tá vendo? A tua animação continua acontecendo. Só que o teu controle que leva todo mundo tá ali, ó. Zerado. Você pode colocar ele onde quiser, tá vendo? Ó, arrastei ele lá para frente. A animação ainda tá rolando, tá vendo? Porque não existe animação nele agora. Tá? Então só posicionei para poder a câmera pegar um pouco melhor, tá? Para poder gerar o Play Blast. E aí gerei o Play Blast, cliquei nessa viewport aqui e vou aqui em Playback e já posso ir direto no Play Blast porque eu já configurei. Então já clico aqui em Play Blast, ele vai falar assim, posso substituir? Aí você fala, ok, pode substituir. E aí vai rodar de novo. E aí você vai ter um vídeo desse aqui, ó. Tá? Então a aula dessa semana é seguir essa referência do pulo ou outra referência que você tiver. Se você achar outra referência, foque em 7 poses, tá? E tenta seguir essa aula que eu fiz. Mas eu aconselho seguir o pulo, que daí você vai seguindo os passos e vai pegando, tá? E no final me envia um vídeo, tá? Do que você fez, me envia o Maya que você fez. E se você tiver problema em fazer o vídeo, tudo bem, me envia o Maya, tá? Me envia o Maya, que daí quando a gente se encontrar na aula do sábado, a gente conversa sobre o resultado que vocês conseguiram. Beleza, gente? Eu vou deixar um adendo aqui também para esse controle que eu movi. Se você zerar ele aqui, ó, ele volta para a posição original e você não perdeu o que você fez antes, tá? Você pode também fazer desse jeito. Você pode vir aqui no Outliner, achar a tua câmera principal que tu criou e tu vê que está tudo travado, né? Porque tu travou. Mas tu pode agrupar ela. Seleciona ela, Ctrl G. Quando tu faz isso, tu agrupa. Então tu vê que cria um novo cara aqui que tem a câmera lá dentro. Esse cara tu pode mover, tá vendo? E quando tu move, a tua câmera muda de lugar. Ela ainda está travada, mas tu está movendo o grupo. Então é uma dica adicional que eu deixo se vocês quiserem fazer desse jeito. Tá bom, gente? Então essa aula foi isso e vamos animar, vamos fazer essas poses. Na aula que vem a gente faz mais intervalos desse cara para começar a construir uma animação mais completinha. Beleza? Valeu, até mais.